Beleza, pessoal. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar o nosso layout, né, a nossa planta, todos os ambientes e também a inserir as nossas esquadrias, tá certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desativar o caminho do sol para ele não ficar atrapalhando o nosso projeto e nem para ficar pesado o nosso arquivo, ok? Então, para eu desenhar o meu layout, eu vou utilizar o comando parede novamente, analisar se a restrição dela está no térreo, a restrição de base, né, e a superior está no pavimento 2, escolher uma parede interna, né, de uma espessura um pouco menor, acho ok. E aí, para fazer isso, eu pensei no seguinte, talvez deixar, né, a minha sala mais ou menos nessa região, de acordo com aquilo que vimos no nosso estudo solar, colocar talvez um quarto por aqui, e nessa região aqui colocar banheiro e área de serviço e fazer nessa parte de sala de jantar integrada com a cozinha, beleza? Então vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo aqui o nosso projeto, nossa intenção. Então primeiro eu vou fazer essa divisão dos ambientes com a intenção de criar um hall de circulação para acessá-los, ok? Então, eu vou só unir aqui essas duas paredes. Então, acho que uma largura interessante para um banheiro assim, caso ele fique aqui, seja 1,30 m, quem sabe 1,5 m. Acho um tamanho suficiente, tá? Vou colocar 1,5 m. A próxima coisa é a largura da nossa área de serviço. Ela pode ficar, poxa, com 1,40 m, vai, 1,40 m tá legal. Vou colocar 1,5 m, só para ficar mais arredondado. E a profundidade do meu banheiro. Para que vocês decidam, né, qual a profundidade do banheiro, é interessante dividi-lo em módulos. Então, deixa aí 90 centímetros para a cuba, 90 centímetros para o vaso sanitário e 90 centímetros para o box. É interessante. Mas como aqui ficou meio assim, 2,78, né, eu vou arredondar para 2,80, a gente ganha aí 10 centímetros e fica legal também, ok? Para o nosso quarto, a gente tem aí as nossas medidas, como a gente pode ver na tabela, mas a gente tem que pensar o seguinte também, um ambiente eu não posso favorecê-lo assim demais em relação ao outro. Então aqui a minha sala de jantar ia ficar um corredor de 1,70, não seria tão interessante. Nesse caso, eu vou optar por reduzir o tamanho do meu quarto para 2,5 m, tá? E quem sabe 2,60. 2,60. E eu vou aumentar essa medida dele assim para 3,30. Beleza? Acho que assim ficou legal. O ambiente da minha sala eu achei que ficou bem estreito, né, bem pequeno, mas como eu posso chegar até aqui, eu consigo ampliar ele um pouquinho mais. Acho que essa medida aqui de 3,20 está interessante, beleza? Então, dando continuidade ao meu projeto, eu vou agora inserir as nossas esquadrias. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as portas. Então, eu venho aqui no comando DR, né, no teclado, eu clico aqui em porta e escolho qual tipo de porta eu quero na abertura, na minha fachada frontal. Eu, particularmente, vou querer para essa fachada aqui, aquelas portas de correr assim, poderia ser francesa ou de vidro, tá? Eu vou colocar ela só porque eu acho que fica mais interessante uma porta um pouco mais larga, com mais de uma folha. Então, vou escolher essa porta aqui. E só um detalhe, prestem atenção que aqui ele deu uma altura do peitoril de 90 centímetros, mas porta não tem peitoril. E se você deixasse isso assim, a porta ia ficar flutuando. Então, tendo isso corrigido, vou colocar minha porta nessa região aqui. Para as portas dos demais ambientes, uma porta de giro de 80 centímetros é interessante. Para o banheiro, pode ficar até uma porta de 70 centímetros no mínimo, né? Eu não acho interessante menor do que isso, porque senão vai ficar estreito demais. E aí, antes de eu clicar, eu vou utilizar o espaço no meu teclado para alterar o sentido de abertura, né? O giro da minha porta, para ficar assim, rente à parede. Eu vou colocar outra aqui. Para o meu banheiro, eu vou utilizar uma porta de correr. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro.
uma porta de correr de 80 centímetros, abrindo para esse sentido daqui. Por que eu estou utilizando uma porta de correr? É que se eu utilizasse uma de giro, ela ia obstruir um pouco o meu espaço de trabalho, né, a nossa área útil aqui do banheiro, e não ia ser possível colocar uma cuba aqui, né, uma bancada, aliás. Ia dificultar um pouco o nosso projeto, e aí eu acredito que colocando uma porta de correr aqui vai ser mais inteligente, beleza? Próximo passo é colocar as nossas janelas. Para eu colocar a janela, é só eu clicar aqui em janela e da mesma forma escolher qual tipo de janela eu quero. Então, para o quarto, eu acho que uma janela assim de duas folhas com essa dimensão aqui tá ok. Eu vou posicionar a minha janela nessa região, tá? Para permitir que haja uma circulação de vento por todo o ambiente interno. E para a sala, eu vou pensar que eu acho que talvez seja interessante colocar uma mais ou menos por aqui, pensando sempre onde eu vou colocar um espaço do rack, por exemplo, coisas do tipo, né? Acho que eu posso colocá-lo aqui e deixar essa iluminação entrando nesse outro lado de cá, beleza? Então, feito isso, tenho aqui as minhas janelas posicionadas. Outra janela que falta colocar é a janela aqui do banheiro. Então a gente sabe que a janela do banheiro ela é um pouco mais alta e um pouco mais alta o seu peitoril e um pouco mais baixa a altura da janela. Se eu vir aqui em janela e procurar por uma janela desse tipo, possivelmente eu não vou encontrar. Ó, repare, a altura menor que eu tenho das janelas aqui são essas de 80 centímetros, e eu acho muito alta. Então a gente pode clicar numa delas e vir aqui em editar tipo. Tá, André, mas qual vai ser a altura da minha janela? Poxa, eu acho que uma de 40 centímetros de altura é interessante. Então, como é que eu vou fazer para criar essa nova janela? Eu venho aqui em duplicar, que ele vai meio que copiar, né, aquela janela anterior, e vou alterar o seu nome. Então, aqui onde tem 80, eu vou colocar 40 por 80 e dar um OK. Em seguida, eu venho aqui em dimensões e na altura eu vou alterar também para 0,4 para ficar com a altura que eu quero trabalhar. Por fim, eu vou alterar a altura do peitoril. E qual é a altura do peitoril de uma janela de banheiro? Eu gosto particularmente de colocar uma altura que o topo da janela fique alinhado à altura de uma porta. Então, se a minha janela tem 40 centímetros de altura e a minha porta ela fica com 2,10 de altura, eu vou colocar aqui 1,70, ok? Para ficar alinhado lá em cima, acho que vai ficar interessante. Vou posicionar nessa parte aqui, beleza? Ok, pessoal. Vamos olhar lá no nosso 3D como é que está esse projeto. Clico aqui no 3D. Vou desativar também esse caminho do sol e vou desativar também essa sombra para ficar mais leve o meu projeto. E vou aqui, ó, rotacionar um pouco para ver como ficou essa minha janela, onde eu posicionei e as outras coisas. Ó, tá vendo? Tá ficando interessante aqui o nosso projeto. Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade. As próximas coisas que a gente vai aprender, né, no próximo vídeo é a inserir o layout, mobiliários e tudo mais, e inserir também a escada. Então, fiquem de olho aí e até já já.